dia a todos, hoje é dia 17 de janeiro, quarta-feira, começando mais um XP Connection e hoje a gente vai seguir o padrão e falar sobre o cenário internacional e uma oportunidade na parte de ações, mas de novo, o que tem de mais importante para você ficar atento lá fora. Então não focar em Brasil hoje, mas focar nos principais temas econômicos, geopolíticos ao redor do mundo e destacar os mais importantes aqui hoje no programa. Lembrando que quem é cliente, quem é assessor da XP, a gente vai soltar o nosso relatório completo, detalhando ponto a ponto o que tem que ficar de olho em 2018. E com isso, eu introduzo hoje o Marco Saravalho. Bom dia, Marco. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Então, como o Gustavo falou, ele vai fazer a tradicional apresentação dele, abordando os principais temas no mercado internacional. E dentro desse cenário todo, muita gente vem perguntando o que fazer com as ações da Vale, particularmente hoje Vale 3. Então, depois da apresentação dele, a gente vai falar rapidamente sobre as ações da Vale, lembrando que a Vale tem toda a relação aí com o contexto internacional, tem muita baixa relação com o cenário brasileiro, então por isso que a gente precisa aí de todo o arcabouço do conhecimento do Gustavo em relação ao que está acontecendo lá fora, para a gente ter mais convicção do que pode ser. E a recomendação para as ações da Vale a gente já mostra daqui a pouquinho. Pois é, então a gente começa o programa, os principais temas vão ser Estados Unidos, obviamente, Itália, já explico o porquê, e China, mas no sentido Coreia do Norte. Então a gente termina com China, que já faz o contexto com o Marco, China obviamente muito relacionado com o Vale, mas esses são os principais temas para ficar atento esse ano. Então Estados Unidos eu vou falar um pouquinho aqui da troca de comando no Banco Central deles, no Fed, e também da eleição no segundo semestre para Senado e para a Câmara dos Deputados. Sobre Itália, tem eleições não sei quantos dias ainda, mas dia 4 de março, já está chegando. Vai ser uma repetição praticamente do que aconteceu no passado com a eleição na França, então já vou falar por que é importante ficar atento. E sobre China e Coreia, depois que a Coreia fez o teste bem sucedido, tem que ficar um pouco mais atento, vou focar um pouquinho sobre isso. Mas no relatório da XP a gente dá ainda outros temas que não são tão relevantes para um contexto global, mas que têm suas importâncias regionais. Mas vamos lá para a tela agora, a apresentação. Então, o primeiro tema que é agora, que impacta, acho que os principais preços de ativos no mundo, é essa transição. Então, a gente tinha nos últimos anos a Janet Yellen, aqui à esquerda, comandando o Fed, comandando o Banco Central norte-americano, e agora a gente vai ter o Jerome Powell à frente da instituição. O Jerome Powell é um diretor atualmente, era um diretor sobre a Yellen. Durante esses anos de governo da Yellen, ele nunca foi um voto que foi contra ela, ele é bem alinhado com o pensamento da Yellen em termos de política monetária, ele realmente defendeu sempre o que ela disse. Então, por esse motivo, logo que ele foi anunciado, os mercados não é que não deram bola, mas não deram tanta bola quanto outros nomes estavam sendo cogitados. Eles acalmaram, viram, vai ser uma continuidade. Qual é o primeiro principal tema que fica bem diferente um do outro? O Jerome Powell ele é bem a favor de desregulamentar alguns pontos algumas medidas que foram adotadas pós-crise de 2008. Então, isso para você que está atento a investimentos nos Estados Unidos, pensando como é que vão ser investimentos como é que está o preço de ativos, preços de bancos, principalmente preços de ativos relacionados ao sistema financeiro, esses ativos devem ter um trigger bem forte agora nesse primeiro semestre, que vai ser o principal foco da gestão Trump. E ao contrário da Yellen, que deu declarações contrárias a esse intuito, né, do governo de avançar nessa direção de tirar essas medidas pós-crise, o Jerome Powell é a favor, ele vai defender. Tenho certeza que quando o Trump fez as entrevistas, porque o Trump que indicou, ele deve ter conversado com o Jerome Powell. Então, se você está pensando em investimentos lá nos Estados Unidos, fiquem bem atentos a isso, porque vai ser um trigger bem forte para o setor financeiro e com certeza as bolsas devem reagir muito bem conforme essa agenda avance. Mas aqui à direita, aqui que tem nesses gráficos, esses montes de número, tudo confuso aqui. Aqui embaixo a gente tem a expectativa do mercado para a taxa de juros americana ao longo do ano. Então aqui tem as datas, aqui tem as probabilidades de alta, probabilidade de corte, que não tem nenhuma, e o patamar que o mercado acredita que a taxa de juros vai estar nessa data. Aqui em cima a gente tem
as projeções dos diretores do Fed, dos dirigentes do Fed, para os próximos anos. Então a gente tem desde 2018 até 2020 e mais para frente ainda. Os próprios dirigentes dizem que o que é relevante é o ano para frente. É o ano atual e no máximo um ano. Vocês podem ver que está bem divergente, cada bolinha dessa representa um dos membros. Então, o que está escrito aqui? O que dá para ler desse gráfico bem confuso, aparentemente? Que atualmente a taxa de juros que está em 1,5, aqui está 1,42, mas na verdade é 1,5, eles acreditam que vai terminar o ano em 2,25. Na política atual deles, isso significa 3 altas de juros para 2018. Então, a taxa sairia de 1,5 em 2017, para 2018 fechar em 2,25. Então, seria 1,75, 2,25, encerra o ano. Aqui embaixo, a gente está vendo algo diferente. O mercado acredita que em março, agora, dia 21 de março, o Fed sobe juros. Então, a gente sobe de 1,5 para 1,75. E lá para junho, então 13 de junho, o Fed sobe juros de novo, aí chega em 2 e permanece. Então tem, obviamente, um ou outro que acreditam que dá para subir um pouquinho mais, mas a leitura que se faz disso aqui é que acima de 57%, próximo a 60%, é um consenso entre o mercado. O mercado está bem comunicado com o Fed. Então, o mercado está apostando em menos altas de juros do que o próprio Banco Central. E se explica um pouco do que aconteceu recentemente, que foi esse enfraquecimento do dólar ante as principais moedas nesse comecinho de 2018, justamente porque o mercado está duvidando de que o Fed vai conseguir fazer isso. Então, passando para o outro tema, que seria o segundo semestre. Então, lembrando, primeiro semestre, ficar muito atento a dólar, porque essa transição não é uma transição, por mais que seja uma transição de continuidade, é uma transição que promete que o dólar se fortaleça um pouco, conforme acabei de mostrar aqui. O Fed está falando que vai subir mais vezes do que o mercado. Se o mercado convergir para essa expectativa do Fed, com certeza o dólar vai se fortalecer durante esse primeiro semestre, se o mercado convergir para cá. Se acontecer o contrário, obviamente, o dólar perde força. Mas para o primeiro semestre, transição, ninguém sabe exatamente como que vai ser. Por mais que tenha uma imagem na cabeça, sempre demora um pouquinho para afinar a comunicação do novo presidente com o mercado, então pode realmente trazer um estresse para o dólar nesse primeiro semestre. Para o segundo semestre, a gente tem uma visão bem contrária. Por quê? Está aqui na tela o quadro atual de como está o Congresso, como está a Câmara dos Deputados e como está o Senado. Então vocês podem ver que o partido do Donald Trump, do governo, que é o vermelho, é o republicano, eles têm maioria nas duas casas, uma maioria esmagadora na Câmara dos Deputados, 239 a 193. No Senado, 51 a 47, tem 2 independentes. Então, o que é isso aqui embaixo? Pesquisas sobre essa eleição que vai acontecer no segundo semestre, no finalzinho do ano, nos Estados Unidos, para o Congresso. Então, aparentemente, o Partido Democrata vai fazer um estrago nessas eleições, vai ter uma grande vitória nessas eleições, as pesquisas estão indicando isso. E o que isso se traduz para preço de ativo, o que significa no seu investimento? Muito provavelmente, essa derrota vai ser significativa para os planos, as pretensões do governo do Trump. Porque conforme ele perde essa maioria nas casas, não é certo ainda, mas muito provável, segundo as pesquisas, fica bem mais difícil de passar essas medidas que ele está aprovando recentemente. Então, por exemplo, a reforma tributária foi bem difícil de passar, mas o que segurou mesmo foi que ele tinha maioria. Então ele simplesmente precisava garantir essa base unida. Mas se ele perder isso, o mercado vai começar a duvidar de que ele consiga avançar com medidas mais polêmicas ou simplesmente conseguir avançar com alguma medida. Então o dólar perde força porque o mercado traça 2019, 2020 de governo meio parado, tendo mais dificuldade de aprovar possíveis revisões na meta orçamentária. Então isso tudo enfraquece o dólar ante as principais moedas, enfraquece também os preços de ativos nos Estados Unidos contra os outros. Então o mercado americano, que no primeiro semestre tem tudo para ter um desempenho bem positivo, no segundo já é um pouco incerto. Então ficar um pouco atento a isso. Agora, o principal evento de agora, desse primeiro trimestre, acontece na Itália, dia 4 de março, um domingo,
a gente vai ter eleições na Itália. Então, há 2 anos atrás, o primeiro-ministro da Itália convocou um referendo para uma reforma política bem ampla e perdeu e renunciou logo depois. Agora a gente vai ter uma votação novamente para o Congresso por lá. E qual que é o problema dessa eleição? Na comparação com o ano passado, a gente tinha eleição na França, o mercado sempre desconfiado, achando que se a Marine Le Pen vencesse, ela ia convocar um referendo na França, pedindo para que a população decidisse se querem ou não permanecer na zona do euro. Atualmente, esse movimento 5 estrelas, liderado pelo Luigi Di Maio, que é essa figura aqui à direita, eles estão em primeiro nas intenções de votos na Itália e eles defendem, historicamente o partido defende esse referendo também para a Itália, obviamente, para a Itália sair da zona do euro. Então o mercado vai no próximo mês principalmente, trazer um pouquinho mais de aversão ao risco, porque a Itália sair da zona do euro, ou a França no ano passado, é diferente do que está acontecendo no Reino Unido, que o Reino Unido é membro da União Europeia, enquanto esses outros países são membros da zona do euro. Então, uma das principais economias sair do euro traz um estresse muito forte, coloca toda a ideia do bloco em questionamento. Então, para esse partido comandar o país, eles precisariam de 40%, vocês podem ver que eles estão na faixa dos 30%, ou fazer uma colisão com alguém, mas vai reinar um pouco um caos conforme acontecer essa eleição, se esse cenário se confirmar. O que está acontecendo nos bastidores é o Silvio Berlusconi, que não pode ser primeiro-ministro, o seu partido aqui é a linha azul, a Força Itália. Bom, ele está formando uma coalizão com essa linha verde também e outros partidos para tentar garantir que eles saiam vencedores e saiam comandando a Itália para frente. Então, o mercado basicamente vai torcer pelo partido dele, para que não tenha o risco de um referendo, por mais que o Movimento 5 Estrelas já tenha dado uma diminuída na agressividade do seu discurso, eles já estão falando que talvez não seja o momento de convocar referendo, mas não tem como, né? Os investidores vão olhar e vão falar, o partido que historicamente defende a Itália fora da zona do euro ganha, defende diversas medidas mais firmes contra a imigração ganha, é ruim, é um risco. Por outro lado, tem outro partido que defende a integração do bloco, com chance de ganhar. A gente vai fazer programa já mais específico sobre esse evento é bem importante, mas em mente vocês tenham isso. Para o dia 4 de março, em véspera, provavelmente as bolsas devem ter um desempenho um pouquinho mais negativo, preocupadas com esse cenário. E por último aqui, dos 3 principais pontos, a gente tem a Coreia do Norte com a China. Coreia do Norte que agora acabou de fechar realmente um acordo com a Coreia do Sul para participar das Olimpíadas de Inverno, enviar a banda, enfim, para meio que acalmar os ânimos na região. A gente conversa com investidores que moram na Coreia do Sul e eles têm uma preocupação bem menor do que o resto do mundo. Eles acreditam que realmente tem essas declarações mais brandas, mais bravas, né, do líder da Coreia do Norte aqui na imagem, de tempos em tempos, para garantir, para passar uma força do seu regime para a população. Mas eles têm pouca preocupação em termos de realmente uma ameaça em ataques, né? Mas o que aconteceu no ano passado é que eles fizeram um teste de míssil bem forte, no sentido de que poderiam atingir os Estados Unidos caso desejassem, né? Mas, assim, a gente continua com a mesma visão de que Coreia do Norte, ninguém lá é suicida, eles sabem que se eles fizessem qualquer coisa nesse sentido, eles seriam aniquilados, bater de frente com uma potência como os Estados Unidos ou com outra das potências aqui da região. Mas eles devem permanecer fazendo esses testes. Acho que passada essa calmaria das Olimpíadas de Inverno, eles devem fazer um outro teste, o que deve trazer um pouco mais de aversão a risco nos eventos. O líder deve fazer uma declaração mais hostil também. A diferença é que agora a gente tem nos Estados Unidos um comandante, que é o Donald Trump, que responde à altura, né? Essas coisas dão errado, como testes mais fortes, ele responde à altura, fala que esses caras são loucos. Se as coisas dão certo, como o acordo da Coreia do Sul, ele tenta pegar o mérito para ele. Fala que, se eu não tivesse falado tão duro, eles não teriam cedido.
Bom, enfim, não cabe aqui entrar nesse ponto, mas fazendo a conexão com China. Se em 2017 a gente destacou a China como um dos principais riscos por conta do Congresso do Partido Comunista, esse evento já passou, Xi Jinping mais 5 anos à frente da China, pelo menos. Agora, para 2018, a China não tem porque ter um evento muito forte por lá que prejudica o mundo inteiro, que leve uma cauda para o mundo inteiro. Pelo menos para 2018, a gente está um pouco menos preocupado por lá, acho que a chance de um risco muito forte acontecer vindo da China é menor para esse ano, tanto na parte de empréstimos, de fiscalização maior do sistema financeiro, ainda parece algo pontual para uma outra época do ano, nada muito global. E na questão com a Coreia do Norte, sempre que a coisa apertar, a China vai entrar, vai fazer mais intervenções em termos de sanções econômicas, fornecimento de petróleo, fornecimento de algumas commodities importantes para a Coreia do Norte, e vai pressionar para que eles acalmem, né? Baixem o tom. Então, para esse tema, a gente está tranquilo. A gente acha que realmente vai existir o risco, vai existir a chateação ao longo do ano, mas o que vai prevalecer vai ser a China realmente não querendo uma guerra porque, que nem a gente está mostrando no mapinha, é um país vizinho, não querendo uma guerra porque se acontece uma guerra, os Estados Unidos bota toda a base militar aqui na Coreia do Sul e não é interessante para a China ter Estados Unidos potência aqui fechando realmente uma saída. E também, se acontece uma guerra, a população da Coreia do Norte vai tentar ir para a China, vai tentar migrar para a China, o que é algo bem desejável para as autoridades chinesas. Eles já deixaram isso extremamente claro. Mas em termos de economia, a China vai já disse que vai manter a meta de crescimento de PIB per capita de dobrar de 2010 até 2020. Isso significa pelo menos um crescimento de 6,3% em 2018, 2019 e 2020. Eles, para chegarem nessa meta, precisam crescer muito forte nos próximos anos, então não tem esse risco de desaceleração descontrolada que sempre algum analista bota nos riscos. Não tem, assim, aparentemente o plano deles não permite esse tipo de acontecimento nos próximos anos, teria que ser algo bem inesperado. E para 2018 eles já estão sinalizando que vão botar 6,5%, amanhã a gente tem o PIB fechado 2017, vai ser uma desaceleração natural, nada muito fora do padrão. Eu vou trazer aqui de volta, já vou passar a bola para o Marco. Então, se alguém tiver algum questionamento sobre esse ponto, sobre outros pontos, entre em contato. Lembrando, a gente vai soltar, acho que provavelmente amanhã, o cenário internacional para todos os clientes, todos os assessores também em caminho para sua base. Isso vai estar disponível na área logada, isso vai ser enviado via os canais de comunicação tradicionais. Mas esses são os principais pontos para ficarem atentos em 2018. Assim, de novo, 2018 é um ano de aceleração global de crescimento, principais instituições, Banco Mundial, FMI, revisando cada vez mais para cima o crescimento global e puxado pelas principais economias do mundo. Tudo bem, a China vai ter essa desaceleração, mas não vai ser algo grave, não vai ser algo que vai impactar a economia mundial, muito pelo contrário. Estados Unidos vai crescer mais, Japão está indo super bem, Europa também super bem. Questão de risco é olhar geopolítica. Então é olhar, obviamente, Coreia do Norte, mas a gente já falou aqui para vocês, olhar essa questão da Itália. E bancos centrais não deve ter uma mudança muito forte já em 2018, mas isso pode trazer uma cauda mais para 2019, olharem eles pensando em mexer no pacote, no programa de estímulos deles, mas já mais para frente, não por agora, mas de novo, geopolítico. E agora a gente faz a conexão com o Marco, né, Marco? Botar na tela, ou se quiser fazer uma introduçãozinha rápida. Bom, a gente vai ver na apresentação agora, rapidinho, o que está acontecendo com a Vale nesse momento. Acho que caiu a empresa fez a apresentação pública agora pela manhã, né, nessa quarta-feira, então coincidiu para a gente trazer tanto o cenário externo, que o Gustavo mostrou para a gente, como com as principais métricas e recomendações, enfim, expectativas aí de guidance, de resultados da companhia para o médio e longo prazo. Lembrando que o investidor de Vale, o grande investidor de Vale, né, os clientes institucionais, grandes fundos aí globalmente, eles não olham para Vale para curto prazo, né, não olham para o mês seguinte, para daqui 2 meses. Ele está olhando, lógico, para 2018, mas está olhando para 2019, 2020,
que são expectativas que a Vale apresentou nessa reunião pública agora pela manhã, e a gente vai trazer aí com exclusividade para vocês o que a companhia falou. Então, primeiro ponto, a companhia ela pode voltar a ser uma boa pagadora de dividendos, a gente não descarta isso, e está marcado para o dia 13, né, de abril, a Assembleia Geral. Usualmente são nessas assembleias aí que acontecem a realização, a aprovação de distribuição de dividendos. Então, para quem está olhando para a Vale para a distribuição de dividendos, essa data é muito importante, porque existe uma possibilidade de no dia seguinte ou nos dias a seguir dessa assembleia ser aprovada a distribuição de dividendos e os papéis ficarem ex. Então é importante ter posição aí na Vale próximo da assembleia, que vai ser realizada no dia 13 de abril. Nas nossas contas aqui, a empresa poderia divulgar uma distribuição da ordem em torno de 4% de dividend yield, se for uma única distribuição, mas ela também pode optar por fazer distribuições ao longo do ano, possivelmente uma vez por semestre. Tá? Então, muita atenção para essa data, dia 13 de abril é uma data importante também para a distribuição de dividendos. E no próximo slide a gente vai ver o que realmente a empresa apresentou lá na reunião pública, agora pela manhã, nesta quinta-feira. Tá? Então, tem diversos pontos. O ponto mais importante que a gente surpreendeu positivamente ao longo do ano de 2017, não só pelo cenário macroeconômico que o Gustavo apresentou, né? Acho que todos os pessimistas erraram e erraram muito, né? Todas as surpresas foram do lado positivo ao longo do ano, no preço de commodities, mas principalmente em relação à velocidade da transição da melhora da governança corporativa, isso deve continuar trazendo benefícios e o que a gente chama de reprecificação de múltiplos deve continuar acontecendo, ou seja, aquele desconto que a empresa tinha no passado deve continuar diminuindo em relação aos seus pares, o que deve continuar trazendo valorização para o papel. E a gente tem outros diversos pontos aí de melhoria, tanto de preços, mas principalmente controle de custos da companhia, também deve continuar trazendo expansão da geração de caixa. Tá? Então a gente consegue ver, esse é o slide mais importante, depois quem tiver dúvida pode entrar em contato com a gente, mas esse é o slide mais importante da apresentação. Se a gente pegar ali na tabela em cima à esquerda, a gente tinha ali a projeção para 2020 de 13 bilhões de dólares, que é aquele número 13 ali no azul mais escuro, né? E a avaliação da companhia sendo avaliada em 6 vezes a geração de caixa operacional, ou seja, 6 vezes o EBITDA, que daria em torno de 78 bilhões de dólares. Quanto a empresa está sendo negociada hoje? Em torno de 75 bilhões de dólares, ou seja, o mercado já espera que a companhia tem uma leve redução do EBITDA ao longo dos próximos 2 anos, por conta de uma possível queda do preço do minério. E o mercado está precificando, de acordo com essa tabela, é uma tabela apresentada pela companhia, o mercado está precificando no pior cenário possível de expectativa de resultados, ou seja, no pior múltiplo possível de 6 vezes e na projeção mais conservadora de EBITDA para 2020. Tá? Qual que é a projeção para 2018? É em torno de 14 bilhões, um pouco mais de 14 bilhões de dólares é a projeção para esse ano, ou seja, o mercado espera que caia um pouco o EBITDA para 2020, nos próximos 2, 3 anos, e que a empresa seja avaliada em 6 vezes, esse seria o cenário mais conservador. Então, num cenário mais conservador, a gente não vê upside para esse papel se realmente o preço do minério de ferro cair e a empresa não tiver uma reprecificação de múltiplos. Mas, por outro lado, se a gente caminhar um pouco para a tabela, se a empresa entregar 19 bilhões de EBITDA em 2020 e a empresa for avaliada um pouco mais próxima dos seus pares internacionais, seria algo mais próximo de 7 vezes EV/EBITDA, a empresa poderia valer mais de 130 bilhões de dólares, ou seja, eu estou falando de um potencial de valorização, né, isso no longo prazo, nos próximos anos, potencial de valorização de 75%. Tá? Então depende muito do cenário de minério de ferro, de geração de caixa, de EBITDA nos próximos anos e de reprecificação de múltiplos. Mas olhando para essa tabela, mostra que realmente o ativo parece ter pouco downside, mesmo com todas as incertezas em relação ao cenário da commodity, em relação ao preço de minério aí no longo prazo, e pode ser também uma empresa boa pagadora de dividendos aí no médio e longo prazo, voltar a ser uma empresa, entre aspas, mais previsível, né? Uma forte geração de caixa, dívida controlada, redução da alavancagem, distribuição de dividendos, é um papel que
dependendo do cenário, pode ainda ter muito potencial de valorização. Tá? Então pode voltar aqui para a gente responder rapidamente todas as perguntas. Se tiver alguma pergunta, manda aqui pelo chat. Mas a gente conseguiu ver que na Vale é basicamente isso. A gente tem um cenário ainda, lógico, que traz incerteza em relação ao minério, mas nesse patamar de minério de ferro é um patamar extremamente rentável para as operações da Vale. A Vale pode acelerar o processo de desalavancagem, que é sempre uma leitura muito positiva, tanto para os credores, mas principalmente para os acionistas. Redução da dívida, ou seja, a possibilidade de aumento da distribuição de dividendos e valorização do papel. Então, a gente continua olhando para um papel que, dependendo do cenário, pode ter sim um potencial de valorização bastante expressivo no médio e longo prazo. E a gente viu que o mercado tende a precificar o cenário mais conservador, olhando para essas premissas aí apresentadas pela companhia. Então, o momento e continua favorável para o ativo. Vamos acompanhar agora a temporada de balanços referentes ao quarto trimestre de 2017, que devem vir também bastante fortes. Lembrando que a empresa ela tem o que a gente chama de prêmio em relação à qualidade do minério de ferro, com mesmo esse curto prazo um pouco mais incerto em relação à demanda chinesa. Todos os chineses, né, todos os principais clientes tendem a priorizar o minério com maior qualidade, que é o minério da Vale, o principal fornecedor de minério do mundo, com esse teor de qualidade, e aí a empresa deve entregar resultados bastante fortes, muita geração de caixa, e as ações tendem a reprecificar, o que a gente chama de ter uma melhor avaliação em bolsa. Então o momento continua favorável, a ação está tendo uma boa performance no dia de hoje, refletindo um pouco esse discurso da companhia para os acionistas, para os analistas, e deve continuar uma performance no curto prazo positiva, vão acompanhar esse cenário, né? Então, com todas as incertezas que a gente tem em relação à velocidade da economia chinesa, em relação à demanda de minério, preço de minério, a empresa tem feito um trabalho na porteira para dentro, né? Ou seja, uma lição de casa muito boa, muito eficiente, que mostra que o papel pode ter um potencial de valorização bastante expressivo para quem olha para o longo prazo. Tá? Então, a gente agora vai responder todas as perguntas que vierem pelo chat, mas lembrando que hoje o foco aqui é economia internacional e também fazendo esse link aí com preço de minério e as ações da Vale. Boa, Marco. Primeiro, só te passar a pergunta que você já falando, mas eu vou respondendo. Pergunta sobre FESA 4, se você ainda recomenda a compra. Mas passando então para as perguntas, foi indo rápido, que a gente já está bem no limite de tempo também. Se a gente acha que tem chance do Lula ser absolvido dia 24, a visão da casa da XP Análise Política é que não, que deve ser 3-0, a visão oficial da casa é essa, então sendo bem direto. Sobre Brasil perder investimento estrangeiro com aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, acho que se for esse ritmo lento, gradual, por enquanto assim, deve ter realmente alguma aumentação, obviamente, maior economia do mundo aumentando os juros, mas nada preocupante. Acho que a liquidez global ainda vai permanecer bem alto, assim, bem excessiva por um tempo. Acho que os outros bancos centrais ainda vão demorar para reduzir seu balanço. Por enquanto não vejo muito para que se preocupar tanto com esse ponto. Mas obviamente vai ter esse estresse, vai ter esse tipo de fala logo que eles começarem a subir juros, enfim. Sobre inflação nos Estados Unidos, se ela acelera com mais força a partir do segundo semestre de 2018. Por enquanto, acho que vai decepcionar de novo. Acho que não vai ter uma aceleração tão mais forte assim. Acho que está bem mais para o Fed. O Fed está começando a discutir até bandas de inflação, exatamente como o Brasil tem. Exatamente a CDE, não tem nada de diferente. Eles estão realmente começando a cogitar deixar 2 como centro da meta e aceitar uma inflação mais baixa ou eventualmente até mais forte, permitindo continuar com o que eles têm feito atualmente. Então isso é um ponto também para ficar esperto para 2018. Acho até legal essa pergunta porque é um ponto bacana que conversa com a apresentação. Discussão de metas de bandas de inflação sendo adotadas nos Estados Unidos, com certeza seria algo que impactaria muito o preço de ativo, pensar em preço de treasuries, pensar em inflação futura projetada pelo mercado, isso com certeza seria bem impactante. Marco, sobre FESA, aí eu já vou responder no resto aqui. Uhum. Bom, só para a gente responder todas as perguntas sobre Ferbasa, a gente, para quem acompanha o programa da sexta-feira, no 30 Minutos,
para se depositar com ações. A gente começou a recomendação da Ferbasa ali na faixa dos R$14, um pouco acima disso, e a ação se valorizou muito rapidamente. Em cerca de 3 meses a gente tinha quase 80% de retorno nessa ação. Na noite de segunda-feira, na manhã da terça-feira, a empresa divulgou os resultados referente ao mês de dezembro e os resultados foram fracos. Tá? Existe uma sazonalidade, principalmente a demanda de alguns principais clientes que tinham feito pedidos muito grandes em novembro e não realizaram em dezembro, talvez tenha sido essa leitura. Não muda o case continua muito bom, com todas as características positivas, né, com posição de geração de caixa. Ela precisa ainda entregar os detalhes sobre o projeto de energia, que deve trazer um impacto muito positivo para a ação. O momento é muito favorável, até esse momento favorável para a mineração globalmente também deve beneficiar a Ferbasa em 2018. Então, não é uma recomendação de venda, mas para quem surfou ali dos R$15 até a ação chegou a bater quase acima de 27, próximo de R$28, né, subindo quase 80%, em torno de 80%, desde o nosso início da recomendação aqui na Informante e na XP, é natural a gente começar a realizar um pouco, colocar um pouco desse lucro no bolso. E aí veio essa notícia na segunda-feira à noite, na terça-feira. Ontem as ações realizaram muito forte, é natural que tenha uma realização, mas se realmente continuar esse movimento de realização muito forte, a gente acredita que possa trazer novos compradores para o papel. Então talvez o mercado esteja realizando um pouco dessa alta. Reforço o ponto que eu levantei. A valorização foi muito intensa num curto espaço de tempo. Eu acho que tanto eu como o mercado não esperava que isso ocorresse nesse prazo. E como ocorreu muito rápido, é natural que os investidores coloquem um pouco desse resultado no bolso. Isso olhando também um pouco para o resultado de dezembro, que foi um pouquinho abaixo das expectativas, mas não muda o racional para o case. A gente olha para o ano de 2018 bastante forte, a empresa gerando muito caixa com novos projetos, né? Expansão de receitas e de EBITDA e um dividendo muito forte, isso com uma situação financeira bastante confortável. Esse é o resumo do case. Para quem ganhou, para quem conseguiu surfar dos R$15 até os R$25, hoje a ação está sendo negociada na faixa de R$22, é natural colocar um pouco no bolso e o papel deve continuar um pouco volátil no curto prazo, mas lembrando, a gente está monitorando se o papel continuar uma tendência de queda, a gente volta a abrir oportunidade de compra para o papel. Tá? Então, atenção só para essa volatilidade no curto prazo, após essa valorização muito rápida, é sempre bom também colocar um pouco no bolso para quem ganhou, participou dessa alta muito forte. Boa, Marco. Última pergunta para você, que aí eu vou responder algumas também. Sobre Vale, né? Primeiro é uma pergunta falando sobre níquel, que a Vale anunciou que vai reduzir produção, sendo que é uma aposta com carro elétrico. Se a Vale não estaria perdendo uma oportunidade ou se é melhor mesmo focar em minério de ferro. E a outra, se é interessante comprar Vale agora que a commodity está no ciclo de alta. Então, você segura essas perguntas e falar aqui. Então, vamos lá. Se o Trump perder no Congresso, como a gente está falando que pode ser, se teria uma chance de impeachment. Acho que essa discussão vai voltar, sim, se ele tomar uma derrota muito forte no Congresso e se continuar com essas declarações bem fortes. Isso vai ter essa discussão, mas é bem provável ainda. Se Itália vai ser de novo igual a França, olha, pensando assim em bolsas da Europa recuando, a maior aversão a risco na região, tem uma grande chance de ser sim, principalmente porque a Marine Le Pen, todo mundo imaginava que ela ia para o segundo turno, mas ninguém achava que ela ia ganhar, assim, era um cenário mais improvável. Já nesse caso da Itália, tem chance sim, do Movimento 5 Estrelas sair vencedor dessa eleição, ou sair vencedor e não conseguir formar governo, então ficar aqueles meses parados, sem conseguir fazer nada e convocar novas eleições. Então tem uma chance de ser um estresse mais chato, viu, na Europa, principalmente para ativos locais, pensando para esse primeiro semestre. Aí, se a reforma tributária nos Estados Unidos vai acelerar o PIB do país e fortalecer o dólar, para 2018 e 2019, principalmente 2018, vai ter um impacto forte da reforma tributária. 2019 já é um impacto bem menor, isso falando em PIB, vai crescer mais realmente, vai ter um impulso, mas é momentâneo e mais para frente isso some. Então não é um impacto tão forte assim, isso vai desaparecer com o tempo, projeções do Fed, não estou falando assim da cabeça. E sobre o dólar,
Eu acho que muito mais acho que fortaleceu logo que aprovou e vai ter um impacto no sentido de mais medidas poderem ser aprovadas. Aquela discussão de chegar a mais recursos, isso ainda está mais difícil de prever. Se a gente teme o colossal endividamento interno da China, isso é bem interessante, isso está no nosso relatório que a gente vai divulgar para os clientes, para os assessores. Lá a gente explica detalhadamente, assim, numericamente a trajetória, onde está pior, onde que não está pior, o que é para ficar mais preocupado, mas para 2018 isso não é uma preocupação agora. O ponto que a gente levanta lá é que realmente é um problema que eles estão lidando, que eles estão tentando combater, que pode trazer um estresse mais para o médio prazo, mas, de novo, médio prazo, não é para 2018, não é um evento que vai estourar esse ano, que você tem que deixar de investir em China ou ficar super atento à China em 2018, porque vai estourar um problema de dívida. Não é agora que deve parar, deve estourar, deve ser mais para frente, se eles não conseguirem combater. Algo que é uma diferença, né? O governo chinês, eles realmente, se eles desejam, se eles querem mexer, eles têm um poder de intervenção extremamente maior do que a maioria das economias avançadas do mundo, justamente pelo seu regime. Então, tem partes ruins, tem partes que eles têm vantagem na comparação com outros países. Então, eu vou passar a bola para o Marco sobre as perguntas de Vale. Para a gente responder a última pergunta, né, do programa de hoje, acho que fizeram a pergunta, só para recapitular, eu acho que concordo muito mais com a segunda parte do que com a primeira parte. Qual que era a segunda parte da pergunta? Eu acho que a empresa sim tem que focar, e ela vem sinalizando, no que ela é rentável, aonde que ela sabe fazer bem, onde que ela é melhor do que seus concorrentes, que é o minério de ferro, né? Ela tem uma qualidade muito boa, custos extremamente baixos, né? Extremamente rentáveis, muita geração de caixa no business de minério de ferro, né? Então ela vem sinalizando que ela vai fazer desinvestimentos ou reduzir a produção nesses outros segmentos. A Vale já tomou algumas decisões no passado, sempre o mercado questionou e aí o tempo disse que realmente ela tinha que focar nas operações que ela sabe fazer, que ela é mais rentável, que ela é eficiente, que é a operação de minério de ferro, né? Fica toda incerteza em relação ao níquel, em relação, por exemplo, a fertilizantes, né? O que faz com fertilizantes ou não. Faz sentido fazer esse desinvestimento, né? Ou teria que manter. Eu concordo muito mais na opinião que agora, no curto prazo, a empresa tem que ser mais eficiente, mais previsível, mais estável, boa pagadora de dividendos. Agora, com a melhora da governança, acho que tem muitos fatores positivos para fazer esse investimento. Olhando para o longo prazo, aí também a gente vê uma tendência do minério de ferro continuar sendo negociado nesse atual patamar de preço, né? Lógico que a gente vê o minério talvez se acomodando um pouco ao longo do tempo, mas a gente não vê tanta volatilidade, o minério deve permanecer nesse atual patamar de preços no médio prazo. Tá? Então, eu concordo concordo com esse movimento da empresa de focar no minério de ferro, né? Ter maior participação no minério de ferro, diminuir a participação nos outros ativos, reduzir a produção, tem que ser eficiente, gerar caixa para o acionista, gerar lucro, distribuir dividendos, reduzir o custo de produção, e é isso que ela é eficiente, principalmente após o projeto S11D, vem mostrando muito isso, e a qualidade do minério de ferro é muito alta, que acaba gerando um prêmio quando ela vende para os mercados internacionais, principalmente para a China, ela tem um prêmio adicional em relação à qualidade desse minério. Então, eu sei que os ativos ainda podem ter percentuais, mas a gente acaba colocando um monte de pontos de interrogação que a gente não tem no minério de ferro. Minério de ferro a gente não tem essas dúvidas, a empresa é eficiente e, pelo contrário, ela deve continuar diminuindo consistentemente, né, ao longo dos próximos anos o custo de produção do minério de ferro. Então, eu acho que é uma decisão acertada da companhia focar naquilo que ela é rentável, naquilo que ela sabe fazer e é naquilo que ela se compromete a entregar, que é a geração de caixa, geração de lucro, distribuição de dividendos, que são o retorno dos acionistas, que acabam se traduzindo aí em valorização para o papel. Tá? Então essa é uma visão de médio e longo prazo, depois o tempo vai dizer, mas parece ser muito acertada essa decisão da companhia agora no curto e médio prazo em focar em minério de ferro. Governança é um trabalho que superou todas as expectativas. Acho que o resultado desse foco em minério de ferro, né, nessas operações, não demora muito para aparecer, que vai ser uma decisão realmente que gera muito valor para todos os acionistas. Boa. Então, a última derradeira aqui, perguntaram da América Latina, qual o cenário para a América Latina do ano? Bem rápido aqui.
Então, Argentina, muito bem, obrigado. A economia voando, Macri conseguindo passar reformas. Continua com problema de inflação, mas a trajetória é uma perspectiva boa. Então, a Argentina, parabéns, está indo bem. É um ano positivo para eles e é bom para o Brasil, que é o terceiro principal parceiro comercial nosso. Colômbia vai ter eleição por lá também esse ano, é um ano mais incerto. Eles que também sofreram downgrade, eles estão com a economia sofrendo problemas bem parecidos com o Brasil e tem eleição, é um ano bem semelhante ao nosso. Falando de Peru sofreu com a Odebrecht, também respingou por lá, está tendo uma crise institucional, crise política por lá também. Então o ano também uma perspectiva menor, um crescimento um pouquinho menor por conta dessas incertezas. Chile acabou de eleger no final de 2017 um presidente bem pró-mercado, que está prometendo umas reformas importantes, que são super bem-vindas. Então tem uma perspectiva boa para o ano de 2018 e para frente com esse novo mandato. Olhar para Chile está tudo caminhando bem agora para ter uma sequência de anos bem interessante. Venezuela deve continuar nessa crise econômica bem gigantesca que eles atolaram, e fora a crise política. E por último, México. Falando de México, vai continuar sofrendo com Trump. Trump, na questão internacional, deve insistir em renegociar a NAFTA e prejudicar o México. E no meio do ano eles têm eleições. E toda essa postura do Trump acabou fazendo com que um candidato, acho que não vem o caso de entrar tanto no detalhe, mas que um candidato que é contra essa intervenção dos Estados Unidos, que está batendo bem de frente, pelo menos nos discursos, contra o Trump, contra os Estados Unidos, ele tem emergido bastante nas pesquisas, ele é um risco, ele é muito mal visto pelo mercado, por investidores, defende uma intervenção bem maior do governo na economia, defende algumas medidas populistas abertamente, então eles apanham por um lado do Trump, esse candidato ele ascende nas pesquisas e é um risco, então o México tem um ano assim bem nebuloso pela frente, provavelmente vão ter que subir juros por conta de uma desconfiança maior, o peso mexicano bem mais volátil, impactando a inflação e por aí vai. Acho que a América Latina tentei resumir aqui ao máximo num curto período de tempo, mas de novo, estamos detalhando isso no nosso relatório, vai sair agora essa semana. Então acho que vou voltar agora para o meio para agradecer o Marco. Muito obrigado, Marco. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal da produção, que deixou a gente estourar o tempo hoje. Desculpa. E, pessoal, lembrando que toda quarta-feira a gente está aqui no XP Connect. Esse programa depois é colocado no YouTube. Quem quiser rever, quem quiser passar, se o seu assessor quiser passar para o seu cliente. Então, sempre fiquem à vontade para participar. O chat daqui é só se registrar que você pode entrar com as dúvidas. E semana que vem a gente está aqui novamente. Obrigado a todos e até semana que vem. Até mais. Tchau.